O tema de hoje é os ninivitas. Ninivitas eram os moradores de uma cidade chamada Nínive, a capital do Império Assírio, um império que existia na antiguidade, nos tempos bíblicos, nos tempos do Antigo Testamento. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre os ninivitas. O local onde a Bíblia mais fala sobre os ninivitas é o livro de Jonas, o livro daquele profeta interessante que foge de Deus, entra num navio, acaba sendo jogado ao mar, é engolido por um peixe e depois vai para Nínive pregar. Porque Deus tinha pedido a ele, vá até a grande cidade de Nínive, pregue e peça o arrependimento daquele povo, e Jonas se recusou a fazer isso. E se recusou, ele tinha razões boas para tanto, porque os assírios eram inimigos de Israel. E eu vou mostrar algumas informações sobre isso. E o livro de Jonas traz alguns detalhes no meio da história que falam um pouco sobre a cidade de Nínive. Olha o que diz lá em Jonas, capítulo 1, versículo 2. É Deus falando para Jonas. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nínive era um povo pagão, era um povo que fazia muitas atrocidades, e Deus ficou indignado com aquela maldade. Mas aí vem uma informação: Nínive era uma grande cidade. Lá em Jonas capítulo 3, versículo 3, diz assim: E Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Olha o tamanho dessa cidade. Você andava 3 dias por dentro da cidade para poder atravessá-la de ponta a ponta. Lá em Jonas, capítulo 4, versículo 11, diz assim: Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Quer dizer, Nínive era uma cidade rica, com mais de 120 mil pessoas, o que naquela época era um absurdo de gente. Cidades desse tamanho existiam pouquíssimas. Existia provavelmente alguma no Egito, talvez Babilônia, que era um outro centro importante, mas era só. Era uma cidade para a época extraordinária, era uma cidade para a época gigantesca, como a gente poderia comparar São Paulo, no dia de hoje, para o Brasil, ou Cidade do México, para o país México, ou Buenos Aires, para a Argentina, uma cidade gigantesca que atraía boa parte dos recursos e da atenção que aquele país, no caso o Império Assírio, tinha. Agora, eu disse que os assírios eram inimigos do povo de Israel, e eu vou provar isso com um texto que está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículos 1 a 6. Olha o que está dito lá. No 12º ano do reinado de Acaz, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Nessa época, Israel estava dividido em 2 reinos. Tinha o reino do sul, que era Judá, que tinha o rei Acaz, e o reino do norte, cujo nome era Israel, que tinha capital em Samaria. O reino do sul, a capital era em Jerusalém. E no reino do norte estava reinando um homem chamado Oséias, e que reinou por 9 anos. Oséias fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Quer dizer, ele foi ruim, mas os outros foram piores ainda. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito. O Egito era o grande rival da Síria. A Síria ficava de um lado, do lado da Mesopotâmia, e Egito ficava do outro lado, para além da península do Sinai.
havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer a cada ano. Por isso, Salmeneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. Sitiou a cidade de Samaria, que era muito grande, era a capital do Reino do Norte. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Ala, em Gozã do rio Abor, e nas cidades dos Medos. A Bíblia aqui está se referindo ao fato que no ano 722 a.C., a Assíria invadiu o Reino do Norte, conquistou o Reino do Norte, destruiu o Reino do Norte e levou a população do Reino do Norte cativa para a Assíria e para outros territórios que a Síria tinha. E essa população nunca retornou a Israel, diferentemente da Babilônia, que quando dominou e destruiu Jerusalém, levou a população cativa. Anos depois, essa população voltou libertada pelo rei Ciro da Pérsia, que conquistou a Babilônia e aí liberta essa população. A população do Reino do Norte, que é levada cativa, não retorna. E como o Reino do Norte originalmente foi formado por 10 tribos de Israel, as 12 que a Bíblia fala, menos Judá e Benjamim, que formaram o Reino do Sul. Então, existe um mito, uma história, de que essas 10 tribos do norte são as tribos perdidas do Reino de Israel, que não é bem verdade, porque durante a história essas tribos tinham se misturado. O pessoal do Reino do Norte foi para o Reino do Sul, o pessoal do Reino do Sul foi para o Reino do Norte. Então, não era uma coisa dividida assim certinha, que todas as 10 tribos estavam no norte e as 2 tribos no Reino do Sul. Havia um intercâmbio, porque era o mesmo povo, dividido em 2 reinos por questões políticas, mas as relações familiares, econômicas, etc., existiam. Então, havia pessoas das tribos do norte no sul e vice-versa. Evidentemente, o grosso da população das 10 tribos do norte vai para o exílio e se perde. Não, de alguma forma se assimila lá, é morta, sei lá, e não retorna. Mas é evidente que ficaram um grupo significativo de pessoas dessas tribos no meio das 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Síria para vocês entenderem. A Síria ficava ali na região da Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer entre rios, são os rios Tigre e Eufrates, que é a região ali da Babilônia. Essa é uma região extremamente fértil por causa dos 2 rios e deu origem a reinos poderosos. O próprio Abraão, o pai de Israel, nasce na Mesopotâmia. Ele nasce em Ur, que fica mais ao sul da Mesopotâmia. A Síria ficava ao norte da Babilônia. E, em dado momento, por volta do século VIII a.C., tornou-se um império muito poderoso. Eram guerreiros muito capazes, muito hábeis, e começaram a dominar vários povos na região. Agora, eles eram conhecidos por serem extremamente cruéis. Os relatos dos textos históricos daquilo que os assírios faziam com os prisioneiros de guerra é uma coisa apavorante. Eles eram extremamente cruéis. E a capital da Síria era Nínive, conforme eu já contei logo no início. Aí vocês estão vendo as referências, fotos, material arqueológico que eu estou projetando aí na tela, e eles vestiam-se de uma forma bem deles, e eles usavam umas barbas torcidas, como se fossem saca-rolhas. É muito interessante esse tipo de indumentária e de aparência que eles tinham. Eles eram pagãos, adoravam o sol, a lua e outros deuses, e, como eu falei, eram ferozes e cruéis.
Hoje existem muitas ruínas e muito material arqueológico da civilização assíria, especialmente no Museu Britânico, em Londres. Inclusive umas estátuas enormes de deuses com asas e outras coisas assim. Aí vocês estão vendo algumas imagens desse material. Os assírios sempre incomodaram e foram inimigos do povo de Israel. Quando eles eram um pouco mais fracos, eles incomodavam na fronteira, etc., mas não causavam mal maior. Mas à medida que foram ficando mais fortes, eles foram fazendo mais mal, começaram a invadir Israel, inclusive o texto acima, que fala da destruição do Reino do Norte, diz que o rei de Israel já dava tributo, já pagava um pedágio para os assírios, fruto de invasões anteriores. Então, esse processo foi se agravando, até que no ano 722 a.C., eles destruíram o Reino do Norte, conforme eu comentei. Os assírios foram derrotados e destruídos pelos babilônios, isso já no século VI a.C. Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, que depois também invadiu e destruiu Jerusalém, derrotou os assírios e a Babilônia passou a ser o reino mais forte da região. Nínive, conforme eu falei, por ser a capital desse grande reino, era uma cidade muito grande e rica, quando o Império Assírio estava no auge. E é impressionante que essa cidade tenha sido convertida ao arrependimento por Jonas. Não é surpresa que Jonas não tenha querido ir pregar na Síria, porque Deus estava pedindo para Jonas ir pregar no meio do território inimigo. Então fazia todo sentido que Jonas não quisesse ir. Às vezes Deus nos pede para fazer coisas na obra dele que parecem loucura, que parecem contrariar o bom senso. Dizer para um homem de Israel, vai até a Síria, vai até Nínive, a capital da Síria, a capital dos seus inimigos, e prega arrependimento, parece um troço doido. É compreensível que Jonas não tenha querido ir. Jonas não quis ir, não foi por preguiça, por pirraça, por nada disso. Ele não quis ir porque ele achou que aquilo ali não parava em pé, não fazia sentido. Como nós, nos dias de hoje, em situação parecida, também acharíamos, também pensaríamos. E é, conforme eu disse, surpreendente que esse povo tenha se arrependido a partir da pregação que Jonas fez. E isso demonstra que ninguém está tão distante de Deus que não pode ser alcançado por uma pregação, por uma palavra, por um texto, por um testemunho, e vir a entender que está no caminho errado e vir a se arrepender dos erros que está cometendo. É claro que depois Nínive voltou a fazer as coisas que faziam antes, porque isso passa o tempo, as pessoas se esquecem, e voltaram ao caminho ruim. Mas, naquele momento da história, Nínive se arrepende. E é isso que a Bíblia fala sobre os ninivitas. Esse esclarecimento histórico e as repercussões espirituais daquilo que aconteceu nessa cidade com a presença, a pregação do grande profeta Jonas. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, nos indique para amigos e parentes, porque tudo o que queremos é divulgar a palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.